Boa noite. Vamos começar hoje mais uma live espontânea. Estou esperando o Fernando Augusto entrar e depois a nossa convidada de hoje, que é Juliana Notari, tá? Para falar de vários trabalhos e da importância, né, do trabalho para convidar aqui o Fernando Augusto. Devidamente convidado. Vou aqui botar Boa a noite. descrição. Boa noite, Fernando. Deixa eu botar só a descrição aqui do evento aí. do evento. Isso. Coloca aí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Agora. Live. Oi, Márcia Rosa, amiga, artista lá do Rio Grande do Sul. Entrou aí. Boa noite. Depois precisamos conversar. Enquanto o Márcio Almeida coloca aí o nome do evento, então já vou cumprimentando a todos aí. Aí nós criamos este evento assim espontaneamente e volta e meia nós estamos no ar, né, convidando um artista ou outro, e desta vez o Márcio convidou a Juliana aí do Recife também para bater um papo. Ela que criou uma obra polêmica recente, que ficou bastante difundida, e o Márcio vai estar falando com ela aí hoje. Eu vou estar ouvindo aqui com vocês. Só quero dar as boas-vindas, falar que o nosso evento está sempre de pé. Quem quiser conversar conosco também se manifeste. Nós estamos abertos e esta live espontânea é para todas. É irregular, é espontânea, mas é eterna. Diga aí, Márcio. Fernando, e uma coisa que é interessante, é que eu estava pensando hoje, né, antes de começar aqui a live, é que estamos no ano 2 da live espontânea, né? Uma coisa que começou, como o nome mesmo diz, espontaneamente, né, por conta de conversas que a gente tinha, eu, você, sobre arte, né? Uma coisa que a gente gosta de conversar, né? E passamos a convidar amigos, artistas, para falar sobre seu trabalho, né? De maneira que se tornou um espaço de artista, para artistas, né? Conversar. Né? A Juliana entrou aqui e já já a gente te chama, Ju. Fernando é o parceiro dessa ideia das lives espontâneas, então toda vez nós começamos a live, eu e ele, e daí convidamos a pessoa, o convidado, para falar. Tá? Você quer falar alguma coisa, Fernando, antes de eu convidá-la? Não, só desejar um bom bate-papo para todos nós. Juliana, bem-vinda, conheço o seu trabalho, de algumas viagens ao Recife e também de ter visto em publicações. E essa é a primeira vez que eu vou estar ouvindo você falar. Bem-vindo e um bom papo aí para todo mundo. Um abraço, Márcio. Valeu, Fernando. Um abraço forte e vamos pensar no próximo convidado. Ok. Falou. Tá Vou bom. convidar aqui, Ju. Já está devidamente convidada. Agora. Oi, Márcio. Oi, Fernando. Oi, todos. Boa noite. Que maravilha, rapaz. É espontâneo, né?
Ô, Márcio, mas hoje você dividiu o Pedro Meia, artista do Rio, colega, foi colega aqui de arte do departamento também, bem-vindo, Pedro. E outros que vão entrando aí, não vai dar tempo a gente comentar. Mas, ô Márcio, você dividiu a tela aí embaixo, agora fica só com a Ju e você. Não, rapaz, você pode ficar aí para dar algumas opiniões, algumas coisas. Eu acho que é interessante. Eu não sabia que podia isso. Foi uma. Tu não sabia, não? Pode até 4. Olha, que maravilha. Olha, eu não sabia. Tá vendo? Vocês podem chamar 2 convidados de uma vez só. Dois coelhos na cajadada só. Rapaz, isso é interessante porque, assim, eu estava pensando hoje também, né? Nessa coisa do horário, né? Eu pensei em chamar alguns artistas de fora, que mora fora e tal, mas fica complicado. No fuso horário por complica. conta do nosso horário, né? Mas, vamos lá, vamos conversar com a Ju aí. E, Fernando, caso você queira interromper e tal, perguntar alguma coisa, esteja à vontade, meu amigo. A live é Então tá bom. A live é dos 3 agora. Ju. Tá bom. Deixa eu aumentar aqui meu volume um pouco, que eu tô achando meio baixo. Só se for para você escutar, pra gente receber, tá bom. Tá bem. Ok. Ju, primeiro, obrigado por aceitar o convite para vir aqui para a live espontânea. Né? É um prazer. Para mim também é sempre um prazer conversar com você, já que esporadicamente a gente se encontra nas coisas, nos eventos, e eu queria deixar a Diva para a segunda parte, para que a gente pudesse falar, né, de trabalhos anterior à Diva, para as pessoas conhecerem. Juliana, artista, antes da Diva, né, que já tinha todos esses projetos, todos esses trabalhos, e que é interessante que as pessoas saibam, né, de tudo isso, inclusive, quando a gente for falar da Diva, a gente começar falando antes da Diva de 33. 33 metros, né? Eu já estava com 33. Né? Eu tenho, já tenho. Sou Juliana Notari, né? Sou uma artista aqui de Recife. Nos últimos 6, 7 anos eu tenho meio que transitado entre o Rio, Belém e Recife, né? Por conta em 2013 eu fui para o Rio para fazer um mestrado lá na UERJ, na minha área, né? No processo artístico contemporâneo. Aí voltei para cá, fiquei um tempo, passei mais um tempo em Belém fazendo alguns trabalhos. E depois eu retorno para o Rio em 2016 para fazer o doutorado e continuo também fazendo, além da pesquisa do doutorado, né, fazendo os trabalhos lá em Belém, no Pará. Eu acho muito, apesar de já ter 20 anos, né, de trajetória, e eu fiz parte aqui não sei se você chegou a conhecer, Fernando, aqui em Recife, o Ateliê Submarino, ali no começo dos anos 2000. Foi muito interessante aqui, sabe, era um ateliê coletivo com vários artistas, Maurício Castro, Zé Paulo não, foi o convidado, né? Lorival Cuquinha, Isabela Stampanoni, Daniela Brilhante tinha a área do design também. Então foi muito rico aquilo ali. E um espaço grande, né? Eu percebi que ali foi onde, era o quê? 2000, eu tinha acabado de voltar da Itália, de Milão, eu tinha ido com Isabela Stampanoni, que é também uma artista daqui, tinha acabado a faculdade, né? Aliás, a gente voltou para terminar a faculdade e já tinha sido uma experiência muito rica, né? Em Milão, né? Frequentando um ateliê de incisione, que era um ateliê enorme lá do Jorge Upilho, lá no centro de Milão, que é um senhor, né? Que tinha uma família que fazia várias gravuras enormes, né? Em água forte. Então, vinha vários artistas da Europa toda para imprimir lá, né? Inclusive, o próprio Picasso e De Chirico passaram por lá. Então, ali foi um lugar, né, que eu, apesar de não ser muito gostar da gravura, mas não é uma técnica assim que me, né, que eu tenho uma paixão, assim, mas foi muito interessante aquele processo ali. Eu lembro que ele foi para a Bienal de Veneza, né, com um convidado, com os fotógrafos da Bienal. Então foi aquilo ali, eu voltei assim com a cabeça, né, fervilhando. E foi justamente...
Deixa eu Diz. perguntar uma coisa. Você falou que voltou para terminar a faculdade. Então, como que foi a Foi. saída para lá? Foi uma bolsa? Foi uma viagem? Foi uma Não, foi uma residência? amiga, Isabela Stampanoni, que inclusive é uma artista daqui, que fez parte do Submarino. O pai dela é italiano. Então, ele é Hum, arquiteto e a mulher dele é Daniela, ela é uma designer que dava aula no Instituto Europeu de Design. E eles, né, tem vários amigos artistas, né, vários, né, ali o miolinho de Milão era, né, frequentava a casa, tudo. Então, a partir uhum, desses, né, dos contatos de Alberto, do pai, que a gente foi, né? Então, foi uma oportunidade uhum, muito grande, né? Conhecer, já ir para a Bienal de Veneza muito cedo, conhecer os artistas, eu lembro que conheceu o Antônio Dias, tudo. E a gente uhum. entrou como assistente, como de Michelangelo Pistoleto, eu acho, na época. Ou foi Olha, porque o Salvatore, o fotógrafo que a gente ficou na casa, que era amigo do pai de Isabela, ele era neto do Jopon e ele fotografava, né? Ele é um grande fotógrafo, essas instalações de Cristo, tudo ele era fotografava. Então foi uma bagagem, assim. Mas isso foi uhum. quando eu entrei na Federal já pro final ali. E foi uma maior confusão, porque por mim eu ficava lá. Eu só voltei por causa do meu pai, que assim, foi uma briga horrível, né? Porque eu já estava para Para você terminar o curso. terminar o curso. Hoje eu agradeço, mas quando eu voltei puta da vida, assim, sabe? Tipo, mas Aham. e aí volto, termino o curso e, né, continuo aí na trajetória, fazendo exposições, né, desenvolvendo meu trabalho. E ali começa também a dar um pulo no processo, né? Porque como eu tinha um espaço maior, né, eu poderia armazenar, né, grandes. Então, eu passei a fazer trabalhos maiores. Tinha um que eu fazia. Minha primeira exposição foi em 2001, no Museu da Abolição, aqui em Recife. E era um trabalho que eu fazia com várias bolas de cabelo, era uma mesa de cabelo. Eu passei meses coletando cabelo em vários cabeleireiros aqui da cidade. Era muito louco, porque você entrava no meu stand, era aqueles sacos de cabelo, sabe? Parecia um campo de concentração. Era uma loucura. E tudo Nossa. isso porque tinha um espaço grande, né? E depois aí veio os trabalhos do Vesten, até o trabalho com jabutis. Inclusive, eu dei Uhum. até uma entrevista hoje para a Folha de São Paulo para falar do trabalho do Nuno Ramos, né, que está lá da Beta, e que teve essa repercussão aí, né, esses trabalhos com animais, que foi complexo também, porque esse era um trabalho que eu usava 30 jabutis, e tinha essas bolas de cabelo, aí você tem que lidar com o IBAMA, tudo. Eu lembro que na época ele foi selecionado para a Funarte em Brasília, só que o IBAMA de Brasília não liberou de jeito nenhum. E aí eu tive que fazer o trabalho, que na verdade é uma performance, assim, Bebecos. Que não sei se você conhece, Uhum. que é um trabalho que eu faço que surgiu justamente nessa época do Submarino. Então, eu considero que ali foi um momento muito rico da minha trajetória e um momento onde apontou, ali já apontava os caminhos que eu seguiria, né? Já estava ali os fiozinhos. Essa questão do Então, corpo. desde a saída da faculdade, então já delineou o seu que a faculdade tem aquela gama de disciplinas que vai de desenho, gravura, pintura, fotografia. Você falou, É, por exemplo, que a gravura não é muito a sua praia, não. mas então já na faculdade já se delineou então um percurso que você iria seguir, que Sim. seria esse de instalação, performance. Já muito rápidas. Na verdade, assim, é porque eu venho também de uma família, né? Meu avô era pintor, formou uma geração de pintores aqui em Recife, foi assistente de Portinari, tudo. Então eu já vinha de uma família, do terreno. Meu pai, antes de ser designer, era fotógrafo, né? Ligado à cultura. Então eu não tinha dúvida desde pequena que eu era artista. Então isso eu já era muito, já criança, eu já fazia, né? Já tinha essa coisa. Eu só tinha medo de como viver, mas que eu era artista eu já estava ali, né? Ô, ô, Ju, Oi. uma coisa que você falou e que eu acho interessante, né, a gente conversar, já que a gente está aqui no coletivo, né, a importância do coletivo para a formação do artista, né, porque é uma troca muito grande Muito, é entre muito rico. artistas e etc. Então, isso, de certa forma, vai abrindo o horizonte, né, dos nossos trabalhos. Né? Muito, muito. É impressionante, assim, como, né? É isso, né? Nós somos seres sociais. Então,
E desde Submarino, na verdade, eu era muito solitária. Eu tinha essa coisa mais clássica, né? De trabalhar sozinha no ateliê. E eu tinha uma relutância, assim. Eu achava que eu não ia conseguir nunca. Eu entrei no Submarino assim, morrendo de medo. Assim, vai dar tudo errado. Mas, pelo contrário, o trabalho cresceu, assim, de uma forma... E era um espaço que não era trabalho. De vez em quando tinha os trabalhos, mas cada um tinha seu espaço individual e seu trabalho individual. Mas a troca ali, os trabalhos, né, pipocaram. Então, eu sinto muita falta disso hoje, ainda mais na pandemia, né? E mesmo sem ser na pandemia, eu não sou uma artista de ficar no ateliê produzindo. Eu sou uma artista de, né, cada vez mais são projetos de performance que exigem né, uma produção, viagem, equipe, que não depende só de mim, né? Eu lido com outros atores dentro do processo para fazer uma obra, então... Isso, para mim, é muito importante e ficou acentuado mais nos últimos anos, que foi justamente aí a partir de Belém. Quando eu vou em 2013 para participar, eu estava fazendo mestrado no Rio, para participar do Salão Arte Pará, e assim, 3 dias que eu fiquei, acho que foi 3 ou 4 dias, assim, eu senti um impacto em Belém, eu nunca tinha ido para o Norte, que eu fiz o quê? Vou ter que voltar para cá de todo jeito. Então, eu estava alugando um apartamento lá no Rio, subloquei lá, e fui embora para Belém. E aí calhou de eu ter ganho um prêmio, né? Que era aquele prêmio Funarte Mulheres nas Artes Visuais, que era um trabalho que eu estava fazendo na época que eu deixava todos os pelos do corpo crescer ao longo do mestrado, né? Que eram uns 2 anos, e na época causou um impacto assim, né? Porque não estava há quase mais de 10 anos atrás, né? 10 anos, então não estava ainda essa coisa, causava um incômodo ali no Rio de Janeiro, né? Eu lembro que eu ia para a praia toda peluda, até os amigos artistas ficavam vergonha de mim, assim, era testando ali os limites do corpo e justamente esses padrões, né? Já tinha também esse viés, né? Dessa contraposição, essa sociedade, né, falocêntrica, machista, misógina, sempre estava ali. Mas isso eu nunca assumi de uma forma muito clara. Na verdade, eu sempre saía pela tangente. Quando me colocavam nesse lugar, eu saía correndo e ainda ficava pé da vida, né? Quando os curadores... Porque eu ainda tenho, né? Mas agora eu já perdi mais. Mas é de ser encaixada ali numa caixinha da artista feminista. E meu trabalho não é só isso. Eu lido com várias outras questões, né? Várias questões tabus que me interessam muito. Uma questão da morte, que é importantíssima dentro do meu trabalho. Né? Que se eu ficar nessa caixinha, eu vou perder várias questões que para mim são muito importantes. Então eu relutava, mas tem uma hora que, né, o trabalho, são as crias, eles vão lhe construindo também. Então... Sempre teve lá, né? Doutora Diva é isso. Eu estou ali abrindo uma ferida vulva dentro de uma instituição, estuprando com espéculo, né? Passando sangue. Eu faço inicialmente em Doutora Diva com sangue de boi, aí depois em Amoamas eu já junto meu sangue menstrual e me embrenho na floresta, né? Atrás da árvore Samaúma, que é uma grande entidade, faço ali um ritual. Então, tudo isso está ligado a essa relação do corpo da mulher, a natureza, né? Essa sociedade, né, a repressão, o apagamento, a violência dos corpos das mulheres. Então, isso nos últimos anos tem aflorado mais, né? Mas a morte sempre está lá, né? A morte é uma coisa que para mim é muito importante, né? Então, o trabalho Soledad, que eu não sei se vocês já viram, um trabalho que eu fiz em Belém, num cemitério, que é um cemitério abandonado lá, que se chama Cemitério da Soledad, que é lindo o cemitério, assim, aquela arquitetura moderna, né? Então, abandonado, aqueles mausoléus belíssimos, todos trazidos da Europa, mármore Carrara e tudo. E eu entro num mausoléu desses, o mais bonito, por sinal, que está abandonado, e eu faço uma limpeza, assim, porque era limo por todo lado e tinha uma urna que estava aberta. Eu não violei a urna, né? A urna já estava, até o próprio limo, junto com os ossos ali, já denunciava que já tinha sido aberta. E eu tiro todos aqueles ossos, um por um, vou tirando, né? Tem um risco daí. Aí é a performance, né? Que aí tem os riscos, né? Risco de contaminação, risco de ter um animal ali que pudesse me morder e tal. E eu tiro tudo isso, limpo, depois coloco de volta os ossos, né? Era osso que não acabava mais, gente. Quantos ossos a gente tem? É impressionante. E era apenas um corpo, eu achava que eram 2, né? Quando eu tiro, eu só tiro apenas um crânio. Então é esse lidar, né? E no final das contas eu tô ali naquele ambiente, né, totalmente inóspito, né, catavérico e tudo, e eu entro toda de branco, né, vestida como enfermeira, assim, uma médica, e saio completamente cheia de limo e o lugar fica todo limpo.
há uma troca ali entre vida e morte, né? Que é como tem que ser, né? Vida, morte e vida, né? Que o oposto da morte não é a vida, né? É o nascimento. A vida é o que acontece ali. É esse caminho que a Ô, gente Ju, está. Oi. ô, Ju, eu acho que esse momento no Pará, né, foi muito proveitoso para você. Né? Tem esse vídeo que eu acompanhei numa exposição, vi, assim, e tem o Mimoso também, que é um vídeo que acontece lá no Pará, né? Uhum. Mimoso é um acontecimento, na verdade, né? Mimoso, ele transcendeu assim uma video performance, porque ele, né, investiu ali o acaso. Porque é isso, quando você fazer um trabalho desse tipo, você não pode, você tem que estar vivendo no lugar, você tem que estar, né, para você se arriscar, porque a própria palavra performance tem ali, ó, né, o per, ele vem do, né, o prefixo indo-europeu significa arriscar, né, passar por, né, correr risco, perigo. Então não tem como você fazer uma experiência dessa sem correr risco, sem correr um certo grau de perigo, né? Como foi a ideia de fazer esse trabalho no Do cemitério? Búfalo. O cemitério foi uma descoberta, né? Porque é aquilo, você vivendo na cidade, o dia a dia, e o edifício que eu estava hospedada eu ficava vendo o cemitério de cima. Um cemitério belíssimo, né? Assim, abandonado. E tinha um dia que você podia visitar, porque Belém, ela tem uma tradição muito religiosa, né? Tem o Círio de Nazaré. Então, as pessoas de Sim. Belém, é muito louco, isso também é um trabalho belíssimo. Elas escolheram alguns túmulos ali para fazer pedidos. Então, por exemplo, tem uma criança, um túmulo abandonado de uma criança, elas levam bala para fazer pedido para os filhos, se estão indo mal ou na escola, doença. Né? Então, cada túmulo desse tem isso. E no meio daquela coisa, né, abandonada, assim, tem pichação, tudo. E aí eu fui para uma visita dessa. E quando eu vi esse mausoléu, você sobe uma escada assim, eu já me interessei, né? Porque eu já achei só que ele estava fechado. Aí na hora que eu entrei, né? Já sou logo curiosa. Na hora que eu vou abrir a porta, o cara que cuida do cemitério já diz assim: pelo amor de Deus, fecha isso aí, que isso é um perigo, isso aí é um risco. Eu tô cheio de fungo aí, isso é perigoso, não entre aí, menina, não sei quem, não sei o que lá. Eu, não, calma, calma. Então ali eu já entendi que eu tinha, né, encontrado uma situação. E aí eu sempre ia lá, eu fiquei amiga dele, eu assistia, na verdade, todos os jogos da Copa do Brasil lá, no cemitério, chupando manga. E ele virou um parceiro lá, ajudou em todo o processo a fazer isso. E era muito doido, porque no começo eu ia usar uma cobra, né? E aí eu cheguei a procurar uma cobra lá em Belém, que eu ia, né, tentar limpar o mausoléu, aquele espaço. Ia ter uma Mas como cobra. que foi O como que quê? foi a concepção do trabalho? Você foi Foi atraído por assim, essa eu situação? entendi que eu tinha encontrado um lugar que eu tinha encontrado um lugar para fazer um trabalho. Isso eu entendi. Agora eu ainda não sabia o que é que eu ia fazer naquele lugar. Então, o primeiro intuito que veio, eu já senti logo a necessidade de limpar. Era um desejo de limpeza, um desejo, né, do desktop, né, de fazer a tarefa. Uhum. E aí eu queria também dialogar com isso, com a relação da morte, né? Da vida, do ciclo. Então ia ter uma cobra, ia ter alguns pássaros, e eu ia estar no meio desses dois elementos tentando fazer a limpeza, com vários riscos, né? A cobra querendo comer os pássaros, podendo me morder. Então eu tinha que, né, ter um approach com a cobra, então fui atrás de uma cobra. Só que lidar com esses animais, né, foi difícil, porque a cobra você tem que ter um criador que vai, né, levar ela lá e vai correr risco de Ibama chegar, então os pássaros já é difícil conseguir. Então isso tudo foi demorando, até que um dia eu entrei lá e me dei conta que a urna estava aberta. Quando eu me Uhum. toquei que a urna estava aberta, porque é cheio de lima, assim, os ossos para cima, sabe, uma coisa muito... Aí eu fiz, cara, o trabalho é isso, é limpar essa urna. E aí eu fui perguntar para Mineiro, o que é que está acontecendo ali? Está aberto? Ele, pelo amor de Deus, não bote a mão ali, porque aqueles ossos estão a papa, você vai pegar toda a doença, você vai morrer. E aí eu, né, para eu fazer um trabalho para você tem que estar coberta, né? Tanto é que eu fui na prefeitura, pedi autorização, dizendo que ia filmar um trabalho no cemitério. Mas quando aí depois eu volto outro ano, eu volto para Belém, eu mando esse trabalho junto com o Mimoso para participar do segundo Arte Pará.
Mas eu mando esse trabalho bem mal editado, porque era só um copião, assim, justamente para ele não ser aceito, porque eu tinha muito medo de mostrar ele lá e sofrer algum processo judicial, e eu precisava desse trabalho para mostrar numa exposição do Rumos e tal, daqui do Fucultura. Mas aí os caras escolheram justamente esse. Então eu fui para lá, tipo assim, meu Deus, eu vou sair de lá com um processo nas costas e ferrou. E aí eu vou, porque o Arte Pará tem uma certa formalidade. Eles não dizem que eles são os artistas premiados, é uma coisa mais formal, né? O Paulo Reckenhoff, aquela coisa toda, e os empresários, o microfone, uma coisa bem assim. E aí a gente naquela coisa já tensa, né? E a gente demorando para chegar, e quando chega lá, eu sou uma das artistas premiadas. Só que aí depois eu fiquei sabendo que o secretário de Cultura do Pará, né, que até morreu um dia desses, Paulo Chaves, ele chegou lá e deu um escândalo, porque ele ficou muito... Diz, quem é essa louca? Essa mulher tem 3 crimes aí por baixo, como é que ela conseguiu fazer isso e tal? E aí falaram que eu tinha a autorização do cemitério e tudo, e aí também ele ficou sabendo que eu era uma artista premiada, que eu também estava no equipamento dele, né, do governo do estado, então ele ia brigar com ele mesmo, mas foi tenso, mas depois tudo ok, porque na verdade eu sabia que se eu fosse processada, quem ia me processar era a família, né? Por ter mexido nos ossos. Uma coisa que Mas é muito bonita. Uma coisa que é interessante é quando o trabalho, né, passa a tomar esse espaço dentro da gente e ele, né, fica chegando a limites. Nesse caso, arte e crime, né, uma série de coisas que o trabalho te leva. Isso acontece muito com quem trabalha performance, quem trabalha com criação urbana, com essas coisas, né? Porque tu tá muito próximo do acaso, né? O acaso enriquece o trabalho. Né? Alguém perguntou aí sobre os animais, perguntando por que da escolha desses. Não, alguém aqui que tá assistindo, eu não lembro o nome, mas eu vi que alguém perguntou o porquê desses animais, a escolha desses animais. Você falou do jabuti, da cobra, tem outros animais. E como se tem o búfalo, né? Tem o búfalo. A escolha desses animais. O primeiro deles foi o jabuti, que era essa exposição que se chamava Vestem. Era uma exposição que eu colocava 30 jabutis e várias bolas de cabelo. Né, que eu tinha feito já parte de um trabalho anterior, então eram bolas que tinha cabelo de gente mais velha, loura, negro, criança, então assim, eram as bolas, né, grandes, assim, e que tinham uma relação com a incomunicabilidade. Então, quando eu morei na Itália, eu trouxe umas fitinhas da Mondadori, que é uma editora que tinha lá, que tinha vários autores, né, Mayakovsky, Tolstói, Sartre, eram vários, assim, sabe, Italo Calvino, falando as obras dele na língua deles, alguns recitando, alguns falando. E aí eu peguei esse material e traduzi. E aí tem uma boca na videoinstalação que está lendo o que eles estão falando já traduzido. E o áudio deles fica ali rodando, entendeu? Então são todas as línguas ao mesmo tempo, com a boca ali traduzindo aquilo. E é um trabalho que você fica ali, né? Entra em comunicabilidade, que é aquilo que o Morin fala. O ser humano ele tem muita comunicação e muita incomunicabilidade, mas mais ou menos a gente pode falar da incomunicabilidade. E eu sempre tive um pouco dessa angústia, assim, eu achava que eu era disléxica. E esses ruídos de linguagem. E eu achava que o jabuti, né? Ele transmitia esse hermetismo, né? Justamente porque um cachorro você chama, ele balança o rabo, ele dá sinal de algum entendimento. Um gato também. Né, um mamífero é mais fácil, mas um jabuti, que é né, pré-histórico, né, tem mais de 150 milhões de anos, né, né, não sei quantos milhões, a gente tem 150 mil anos, então é um ser que você não consegue entender, aquele hermetismo, e eu não sabia, na verdade, explicar isso direito, por isso também era uma confusão, eu só fui entender isso melhor com o tempo, e quando porque as pessoas diziam assim, eu lembro até, por que não pega uma galinha? Por que não pega um coelho? Né? Porque não é um animal silvestre e tal. Eu falei, não, para mim só faz sentido se for o jabuti. Se o Ibama de Brasília não libera, eu não faço trabalho. E eu bati o pé, né? E era justamente isso. Aí uma jornalista conversando comigo perguntou, não, meu pai trabalha com autistas e eles usam o jabuti justamente porque há uma identificação do autista com o jabuti no tratamento. E era justamente isso que me interessava, né? Nesse trabalho.
E aí é um trabalho que, né, é bem estranho. Você entra numa sala, então, se uma pessoa é um russo, ele vai entender uma parte, se ele é um francês, ele vai entender uma parte. Há né, essa torre aí de Babel que gera muita frustração também, que gera muito conteúdo também, muita cultura, né? E era por isso que o Jabutis, já no Búfalo, eu vinha de um processo que era aquele trabalho dos pelos, eu já conhecia Ilha de Marajó, porque morando lá, eu fiz um curso com o Miguel Scaoca, que a gente ia para fazia um dos, né, dos momentos do curso era ir para a ilha para fotografar, então eu sabia que tinha muitos búfalos, tudo, já tinha uma noção, né, do que esperar lá. E aí eu tive a ideia de ser amarrada, né, nua pelo búfalo na beira da praia, porque eu vinha daquele processo de deixar os pelos que eu estava no Rio muito numa fase bem deprê, digitalizada, assim, e era como se aquela energia libidinal daquele animal, né, fizesse ali uma relação. E atrás eu também tenho uma caveira de cavalo amarrada no meu pescoço, era uma força de morte, né, uma mulher digitalizada, peluda ali, uma corda e um animal, né, viril ali, levando força, né? Era tudo que eu queria naquele momento, assim. Agora, ao mesmo tempo, eu morro, né? Porque eu me entrego ali naquele processo. Também é um Eu, risco, né? eu vi a fotografia, mas é também um vídeo. E durou quanto Ele tempo? é. Como foi ser puxado por esse animal? Você Foi falou o que, Márcio? dizem. Uma coisa interessante também é que no final desse vídeo, ou no final desse trabalho, não sei, tu pode explicar melhor, tu se alimenta do testículo do animal. Né? Só uma outra coisa, Fernando, acompanha a hora aí, porque eu estou sem horas aqui. Tu pode Deixa eu fazer ver aqui também. São muito 9 espontânea essa horas. live. Vai-se São, embora. 9 e vai, 2. 9 e E 2. Então a é, gente termina isso aí, a gente pode entrar na diva. Diga aí Isso, então. era isso que eu Não, esse estava trabalho, deixa querendo. eu falar rapidamente, né? O Bubu falou, eu fui para fazer esse processo dessa passagem, só que aí o dono do Búfalo falou que ele ia ser castrado. Então eu fui dormir já pensando que ali tinha alguma coisa, né? E ele ia ser castrado no outro dia. E eu resolvi incorporar aquele acontecimento dentro do trabalho. Então eu decidi de noite que eu ia comer o testículo do búfalo, que o veterinário fez a castração na praia, né? Porque ia ser na fazenda, no chão também do mesmo jeito, ele resolveu fazer na praia. Eu conversei com ele. E ali eu como o testículo. Foi horrível, né? Foi muito difícil fazer aquele trabalho, porque foi sem anestesia. Eles castram o animal sem anestesia. E a gente soube na hora. Então foi de uma beleza muito grande, mas foi de uma crueldade, assim, assustadora, né? E eu me imbuo ali do desejo de comer aquele... Eu nem carne como, eu sou vegetariana há muito tempo. E eu como aquele testículo cru, tirado na hora ali, nua, com garfo e faca na beira da praia, com toda a força, né? Porque era aquela energia ser jogada, despendida no universo, e eu trago aquilo ali. É mais um desvio animal meu do que qualquer outra coisa, né? Há ali uma transmutação, é um gesto antropofágico mesmo. E é isso. Agora, Diva já é um outro capítulo. Eu só tinha visto a fotografia e a fotografia é linda. É de uma força incrível. Não é violenta, porque o búfalo aparece caminhando lentamente e tem aquela linha ligando a um corpo nu, numa praia limpa, né? Agora, essas imagens que você traz aí depois, realmente são muito bem fortes. cruas, são bem fortes. Tanto é que esse trabalho, ele para ser exposto lá no 24 de maio, ele tinha um vídeo meu explicando o trabalho, né? Nesse tempo de censura, tinha o segurança, é todo um processo. Ele é dureza. Né? E nesses tempos difíceis, aí ele fica mais difícil, né? Uma coisa então, a diva? Fala. Que é interessante é que, assim, Ju, dentro dessa pureza, né, que a gente está vendo aí, dessa beleza, né, ela traz uns trabalhos extremamente agudos, né, que mexem na estrutura das pessoas que os veem. E, ao mesmo tempo, são trabalhos que eu, como artista, por exemplo, acho muito interessante quando você sai de uma exposição, quando você vê um trabalho, e esse trabalho te dá vontade de trabalhar. Sabe?
Márcio, pensando aí no Obrigada, tempo, Márcio. vamos ver se vai dar tempo ainda, mas, Ju, aí agora começa a falar, então, do trabalho da diva. Realmente, há uma ligação dessa questão do erotismo, da questão sexual nesses trabalhos, que acho que vem culminar com essa diva aí, não é? Vem, né? Diva, ela chega, né, abrindo as feridas todas, né? Porque diva até ela traz mais elementos do que ela abre por conta do lugar que ela está, né? Ela não está em qualquer terra, ela não está numa terra neutra, ela está numa zona rural, num lugar, né, onde o começo da colonização já chega ali destruindo toda a Mata Atlântica, dizimando os povos indígenas, fazendo a monocultura, são os escravos, escravizando os povos africanos. Então, ela vem carregada e com o patriarcado, né? O machismo, a mulher, né, que é o outro por excelência, né? Onde começa, assim, eu digo que antes de existir o preconceito de raça, classe, os homens, eles ensaiaram a dominação com suas mulheres, independente da sua origem. Então, ele vem com tudo, né? Por isso que ele causou desse momento que a gente vive, né? Desse moralismo, né? Essa volta aí justamente dessas forças obscuras, né? no patriarcado agudo aí que está aflorando de uma forma assim, que a gente achava que já tinha superado algumas etapas, mas que a gente vê que não, né? Que tem muito ainda por fazer. E ele escancarou tudo isso, né? Então, Diva foi uma avalanche. Agora, enquanto artista que faz uma obra que tem essa repercussão, que, né, Diva é um trabalho que me ensinou muito, né? Que eu tive que, né? É muito legal quando você tem uma obra que você é surpreendida pela obra e que você aprende com a obra e você cresce junto com a obra, né? E é muito bacana isso. Isso com o trabalho de intervenção urbana. É mais fácil essa intervenção. Isso é mais fácil acontecer na performance. Né, onde há esse impacto maior na sua subjetividade, você está ali dentro do ritual, dentro do processo arriscado, ritualístico, tudo, você sai muito impactado. Eu não sou a mesma depois que eu faço um mimoso, eu não sou a mesma depois que eu meto a mão naqueles cadáveres, né, quando eu passo ali pelos cacos de vidro, e Diva é a mesma coisa. E com a técnica, né, se você é grande escultura. E é isso, eu já sabia que ia ter uma repercussão não desse nível tão violento por conta das redes sociais, né? Então, Diva tem isso. Eu estou indo mês que vem falar no Parlamento Europeu por conta disso, né? Num evento que é sobre quando a arte abraça a política, né? Que vai uma artista polonesa, a convite de um deputado italiano, do Parlamento, né, Europeu, italiano, do partido de esquerda. Enfim, então é um trabalho que eu estou, né, fora as críticas que vieram de todos os lados, onde, né, você vai se construindo ali com a crítica, vai se fortalecendo, vai conhecendo mais. Então é um processo constante, né? E depois que passa tudo, a academia abraçou com muita força o trabalho. Então eu recebi teses, eu tenho teses para ler que eu ainda não consegui ler, ainda tenho que ter. Então tem muitos textos, tem um de uma inglesa maravilhoso que ela fez uma tese assim impressionante, assim. Então de vários lugares, sabe, no mundo. Então você vai crescendo, você vai tendo vários pontos de vista sobre o seu trabalho. E de várias áreas, né? Porque desde da área dos ambientalistas, as feministas, a acadêmica, do historiador da arte. Então, você tem ali é muito rico nesse sentido, enquanto artista e pesquisadora, né? Que eu também sou acadêmica, né? Nesse sentido. Então, foi muito bom. Que bom ouvir você falar desse trabalho e ouvir que rapidamente toda essa sua trajetória. De minha parte, obrigado, Ju. Foi encantador ouvi-la e sentir essa energia pulsante que você traz na voz e na performance, nessa performance falada, né? Quero desejar desde já também sucesso para você na sua fala no parlamento, que ela seja coroada de êxito e que nos traga frutos, né? Para todos nós que estamos aí nessa caminhada e que estamos vivendo esse momento difícil, tão terrível no nosso país.
Tá, eu acho Obrigada. já estamos com 1h10, eu acho que pode cair a qualquer hora, Márcio. Eu passo para Fernando, vocês. beleza. Então, eu vou aqui me despedir de Ju, agradecer mais uma vez, né, pela aceitação do convite e dizer, Ju, que para mim é sempre um prazer conversar sobre arte com você, já que a gente vem nesses encontros inesperados. Né? Eu estava no Rio de Janeiro, na época que você estava deixando os pelos crescer e tal, era o começo do trabalho. Né? Depois me encontro com você também na usina durante o processo da Diva. Então, eu acompanhei desde a escolha tá. Desde, né, Márcio? Nesse tempo que eu estou aqui em Recife, está sempre acompanhando todos os desafios, né? Tá brother mesmo. É sempre bom. E assim, é interessante porque Ju é uma artista mais jovem, de uma geração abaixo da minha, digamos assim, e pelo trabalho potente que ela tem, né, a gente sempre está conversando, porque meu trabalho também fala muito dessa questão política, então a gente se cruza muito e se ajuda muito. Né? É sempre bom ouvir Ju. Muito obrigado, Ju. Muito obrigada também, gente, a todos. E eu vi aqui que teve tantas perguntas, mas assim, já vou tentar assim, perguntaram até que se eu sou vegetariana, eu não passei mal. Não, eu não passei mal com a carne, com o testículo, pelo contrário, eu fiquei muito porque o desejo de comer era muito grande. E agradecer a todos aí que né, passaram por aqui. Algumas perguntas não dá para responder, né? Porque o tempo realmente voa, né? Muito curto. E é isso, gente. É sempre bom falar. Falar é tudo, né? Porque nesse momento que a gente fica assim, né? Todo mundo amoadinho assim na sua, então trocar é essencial. Então Beleza, é isso, então. gente. Bom, Muito obrigada pelo convite também. Quando quiserem, só chamar aí, vamos lá. Tá beijo bom. grande. Beijo, Ju. pra Tudo de bom para todos. você. Beijo. Vai ficar gravada. Tchau. Hein? Tá? Salva, Márcio. No perfil Ok. TV Márcio Almeida, tá bom? Um beijo grande a todos. Bom. Obrigado. Beijo, Obrigado por gente. acompanhar. Obrigado, Ju. Obrigado a todos. Ok. Tchau. Tchau.